Marcos 4, a partir do versículo 35. Amém. Todo mundo ouviu a refeição aqui da palavra de Deus. Amém. O seu irmão pode ficar de pé se quiser. A gente tem liberdade na casa do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação contrária contra a tua palavra, contra a tua obra, todo intento de Satanás em destruir, em tumultuar a tua obra. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos cada um aqui nesse templo livre e liberto para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, nós amarramos toda a força contrária a esse lugar, a essa igreja, a vida de cada uma dessas pessoas. Nós amarramos agora em nome de Jesus. Nós declaramos cada um aqui livre e liberto para ouvir a palavra do Senhor. Quebranta, Espírito Santo, os corações, Pai. Traz o entendimento da tua palavra sobre a vida de cada um de nós. Que ela venha, Senhor, e cumpra o propósito para o qual ela foi lançada. De cura e libertação sobre as nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre, irmão. Fique à vontade. Está na casa do Senhor. Como a gente estava falando da grande... Amém. Amém. Deixa o Espírito Santo falar, irmão, no teu coração aí. Deixa o Senhor falar. Espera, Senhor. A gente estava falando da grandeza do nosso Deus, que criou o céu e a terra, e as estrelas, e tudo que nele há. É impressionante para o homem a grandeza de Deus. O homem não consegue explicar, a ciência não é capaz de explicar. Assim como Deus, ele contraria até mesmo a natureza, quando ele opera nos dons de maravilha. Para a ciência é impossível fazer crescer um membro do nosso corpo, uma perna, um braço, mas para Deus nada é impossível. E isso acontece no meio da igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, por nós termos a nossa capacidade limitada e não conseguir com que seja possível outras coisas, as coisas que a gente precisa, a gente acaba limitando também a Deus e acha que Deus age no mesmo mundo que nós agimos, no mundo natural, naquilo que é possível, naquilo que é palpável. No entanto, Deus age no mundo sobrenatural e para Ele nada é impossível. Nenhuma coisa é impossível. E aqui nessa palavra, quando o Senhor diz que ele deu ordem ao vento, e o vento parou e acalmou a tempestade. E quando nós estamos com o Senhor Jesus, Ele está no nosso barco. A partir desse momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, já não é mais nós não estamos mais sozinhos nesse mundo. Ele está conosco. Ele caminha ao nosso lado. Ele guarda as nossas vidas e nos livra de todo mal. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus.
E tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é uma verdade. É uma verdade. E se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é porque todas elas cooperam juntamente para o nosso bem. A partir do momento que nós estamos em Cristo. Então, não é só as coisas boas que cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. As coisas ruins Deus permite na nossa vida, muitas vezes, para nos disciplinar. Como a gente estava lendo ontem no livro de Abacuque, o estudo, onde, durante a oração que o profeta Abacuque fez diante de Deus, ele disse assim: Senhor, bem sei que esses povos que intentam contra nós para a disciplina do teu povo. Deus falava assim. Ele entendia, Abacuque entendia que aquela batalha que estava vindo sobre o povo de Israel era para disciplinar o povo, para ensinar eles a temerem a Deus, porque eles estavam vivendo um tempo onde eles estavam adorando outros deuses, onde eles estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E por isso, a mão do Senhor não podia estar totalmente sobre a vida deles, por conta daquela palavra que a gente já mencionou hoje, que a Bíblia diz em Romanos 6, que aquele a quem você obedece, esse é o teu Senhor. Se você escolhe obedecer a Satanás, obedecer às astúcias do inimigo, ele passa a ser o teu Senhor e ele tem domínio sobre a tua vida. Da mesma forma que cada vez que a gente se sujeita a Deus, ele tem domínio sobre a nossa vida e nos livra de todo mal. Então tudo depende do nosso livre-arbítrio, daquilo que Deus instituiu no ser humano, por amor. E quando a gente, muitas vezes, quando a gente recebe a tribulação, as dificuldades na nossa vida, a gente se desespera por não compreender e acha que Deus não está com a gente. Como o louvor que a gente cantou no começo, né? Chego a crer que o Senhor me abandonou, que eu estou sozinho no meu barco. Quando o Senhor diz na palavra dele que eis que estarei convosco hoje e eternamente. Ele está conosco em todos os momentos. Durante os momentos difíceis, Ele nos consola. Durante os momentos de angústia, Ele nos carrega no colo. Ele segura pela nossa mão. E durante os momentos de alegria, Ele se alegra conosco. O Senhor está sempre conosco, em todos os momentos. E a própria palavra diz, eu queria que agora a gente abrisse lá em Romanos, pode deixar marcadinha essa parte de Marcos, que pode ser que a gente volte ali. Marcos 4, né? Vamos abrir lá em Romanos